Muito bem, nós estamos aqui para bater um papo com você, para uma live e hoje tratar de um assunto da mais alta importância. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que está mexendo aí com o mundo diante dessa situação tão constrangedora, deste ataque covarde, criminoso, terrorista do Hamas ao Estado soberano de Israel. Muitas pessoas têm questionado, olhado para esse assunto à luz da questão da escatologia, dos sinais da segunda vinda de Cristo, e certamente há posições às vezes um pouco mais apaixonadas, outras talvez mais ponderadas, mas eu gostaria de tratar deste assunto com você à luz de Mateus capítulo 24. Primeiramente, antes de entrarmos no assunto, quero deixar aqui registrado minha solidariedade ao povo de Israel. Temos visto com muita tristeza e muita dor o massacre que foi a crianças, a mulheres, a idosos, que foram assassinadas de forma tão violenta, tão brutal, a sangue frio, e isso trouxe uma espécie de comoção no mundo inteiro. Nada justifica um ataque como este, nada justifica uma atitude tão brutal como essa, e nós prestamos nossa solidariedade ao povo de Israel, uma nação hospitaleira que tem recebido ano após ano turistas do mundo inteiro, especialmente cristãos que vão àquela terra para visitar os locais bíblicos por onde Jesus passou e também contemplando toda a história do Antigo e do Novo Testamento. Tenho o maior carinho por Israel, tenho levado caravanas anualmente a Israel e presto aqui minha solidariedade e as minhas orações a este povo que está vivendo esse drama tão grande nestes dias, desde sábado à noite, desde sábado. Mas voltando ao assunto da segunda vinda de Cristo, há muitas pessoas angustiadas sobre esse ponto. E eu queria aqui trazer à sua memória esclarecida alguns pontos importantes sobre a segunda vinda de Cristo, porque este foi um tema que Jesus tratou de maneira clara, de maneira bíblica, em Mateus 24, nos seus textos correlatos. E tudo começa quando os discípulos, olhando para o templo de Jerusalém, o templo que foi ampliado e embelezado por Herodes o Grande, o templo da época de Jesus, e eles que eram galileus e vivendo uma vida mais modesta, numa região mais agrícola, mais interiorana na Galileia, olharam para a beleza e exuberância daquele templo e disseram: Senhor, vede que obras, que construções, que palácio, que beleza de arquitetura. E Jesus disse para eles: pois não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava ali profetizando a invasão, o domínio de Roma, a cidade de Jerusalém, e houve um cerco no ano 70, com a guerra judaica que começa em 66, e há então um cerco da cidade de Jerusalém, e no ano 70 Jerusalém cai nas mãos dos romanos. Tito Flávio invade a cidade, arrasa o templo, cumprindo a profecia de Jesus, e acontece então uma grande diáspora dos judeus, retornando só à sua terra como nação em 14 de maio de 1948. Então, ali Jesus estabelece que aquele templo haveria de ser destruído. Pois bem, quando Jesus então sai deste local e vai para o Monte das Oliveiras, que ficava de frente para o templo, fica de frente hoje para a Praça do Templo, os discípulos perguntaram a Jesus: mas Senhor, quando se dará estas coisas? Ou seja, quando vai ser a destruição do templo de Jerusalém? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ali Jesus
então vai responder duas perguntas que estão atreladas, conectadas. A invasão de Jerusalém do ano 70 e a dispersão dos judeus no ano 70 será uma espécie de símbolo daquilo que acontecerá no futuro, na consumação dos séculos, na segunda vinda de Cristo. E Jesus passa então a elencar os sinais da sua segunda vinda. Ele começa a catalogar quais são esses sinais que haveriam de anteceder a sua segunda vinda. E o primeiro sinal que Jesus elenca é o engano religioso. Veja que ninguém vos engane. Então ele começa a falar dos falsos cristos, dos falsos profetas, dos falsos mestres, das falsas doutrinas, das falsas religiões, das falsas igrejas, dos falsos crentes. E este é um fato fortemente identificado nos nossos dias. Há muitos segmentos religiosos que surgem todos os dias, novas seitas, novas doutrinas, novas igrejas, que não têm nenhum compromisso com a verdade, não têm nenhum compromisso com a fidelidade às Escrituras. Então, quando você vê a multiplicação de tantas igrejas, cada uma defendendo a bandeira de que prega a verdade, que anuncia a verdade, mas muitas vezes completamente divorciada da verdade ou parcialmente divorciada da verdade, porque a verdade não pode ser parcial. Uma verdade parcial não é uma verdade completa. O evangelho não pode ser adulterado, não pode ser misturado, não pode ter qualquer mescla de outras doutrinas. Então, esse fenômeno que acontece no Brasil, no mundo afora, do engano religioso, é um sinal eloquente da volta do Senhor Jesus. No sermão profético de Mateus 24, mais uma vez Jesus agora alerta para um outro sinal, quando ele diz que haverá guerras e rumores de guerras, reino contra reinos, nação contra nação. As guerras sempre existiram, desde que Caim matou seu irmão Abel e tingiu a terra de sangue inocente, é que as guerras têm sido uma prática dos povos, né? Isso é fruto do pecado, é consequência do pecado. E muitas guerras brutais, sangrentas, violentas, virulentas, trazendo tanta dor, tanta lágrima, tanto sangue derramado, tantas mortes ocorreram ao longo da história. Só no século XX, no topo do otimismo humanista, nós tivemos duas sangrentas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, quando 30 milhões de pessoas morreram, e tivemos a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, quando mais de 60 milhões de pessoas morreram, dentre elas, no Holocausto, 6 milhões de judeus. Dos 9 milhões de judeus que haviam na Europa, 6 milhões foram brutalmente mortas com requinte de crueldade, naquele que foi uma chacina sem precedentes da história, que foi o Holocausto, promovido, patrocinado pelo nazismo. Aquilo que merece todo o nosso repúdio, toda a nossa reprovação. Eu já tive várias vezes em Jerusalém e procuro ir todas as vezes que vou visitar o Museu Yad Vashem, o Museu do Holocausto, para que este fato terrível, dramático, nunca se apague da memória do mundo inteiro, né? E depois tivemos tantas outras guerras, né? Guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas, guerras econômicas, guerras por tantas e tantas e tantas razões. Mas neste sábado passado, o mundo foi profundamente atingido e ficou, de certa forma, estarrecido. Estamos todos perplexos diante deste ataque covarde, criminoso, terrorista do Hamas ao território de Israel, onde já mais de 1.000 pessoas foram ceifadas e tantas mais estão feridas, machucadas, produzindo aí uma situação de consternamento
das nações do mundo, né? Crianças decapitadas, mulheres estupradas, velhos assassinados, famílias inteiras dizimadas, jovens que estavam numa festa criminosamente assassinados, crianças levadas como reféns e colocadas em jaulas. Tudo isso é algo que deva merecer o nosso mais profundo repúdio. Este é mais um sinal da segunda vinda de Cristo, né? É uma evidência eloquente de que Jesus, de fato, conforme ele mesmo estabeleceu, breve voltará, e cabe-nos estar prontos e preparados para esse grande dia, o dia da volta poderosa do Senhor Jesus Cristo, quando ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e ele voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente, vitoriosamente, Jesus voltará. Mas o Senhor também alertou-nos de que a sua vinda seria precedida não apenas por engano religioso e por guerras, mas também por terremotos em vários lugares. Nós estamos assistindo, do século XX para cá, um volume mais elevado de terremotos, né? Então, cidades inteiras devastadas, regiões inteiras completamente minadas, destruídas por terremotos avassaladores, né? Então, este é mais um sinal que Jesus pontua que antecederá a sua segunda vinda. Quando esses sinais todos estiverem acontecendo, nós temos que ficar alertas e atentos, porque isso é um alerta do próprio Senhor Jesus. Mas ainda, Jesus elencou, e está lá em Lucas 21, a questão das epidemias, né? Das pestes, das epidemias. E a história já foi assolada por muitas epidemias, né? A gente pode lembrar aqui da peste negra, que dizimou praticamente 1/3 da Europa. Podemos lembrar aqui da febre espanhola, que no século passado ceifou de forma tão trágica tantas pessoas, milhares de pessoas. Agora, nós tivemos a terrível pandemia, né, da Covid-19, que ceifou tanta gente, mundo afora. Muitas, milhões de pessoas foram ceifadas. O Brasil foi um dos países mais atingidos por essa pandemia, trazendo tanto sofrimento, tanta dor, tantas baixas, né? Então tudo isso é preciso ser olhado como um sinal evidente e claro da segunda vinda do Senhor Jesus. Esses sinais que sempre aconteceram têm, de certa forma, se avolumado de uma maneira estrondosa, e tudo isso aponta para a segunda vinda de Cristo. Mas também o Senhor nos alertou sobre a questão da perseguição religiosa, que as pessoas iriam perseguir os cristãos. Não porque fizeram coisas más, não porque cometeram crimes, não porque estavam na contramão da lei ou perturbando a ordem social. Ao contrário, os cristãos serão perseguidos por causa do nome de Jesus. O mundo sempre odiou Jesus, e Jesus deixou isso claro. E a igreja é o corpo de Cristo. E quando o mundo persegue a igreja, seja por causa das suas filosofias ateístas, seja por causa das suas ideologias perniciosas, seja por causa do radicalismo religioso, eles odeiam Cristo na igreja. E a perseguição religiosa é um fato real. Isso ao longo da história. No primeiro século, os cristãos foram perseguidos pelo Sinédrio, depois foram perseguidos pelos imperadores romanos. Os cristãos foram queimados vivos, foram crucificados, foram jogados às feras, viveram nos antros da terra, como as catacumbas de Roma, por exemplo. Então, essas perseguições vieram ao longo dos séculos. Porém, só no século XX, mais cristãos foram mortos, mais cristãos foram trucidados, torturados, presos e mortos do que no restante dos outros tempos da história, né? Então, essa perseguição religiosa, ela está presente no mundo hoje, não tenho dúvida disso. O radicalismo religioso tem muitos irmãos nossos nas cortinas de ferro, nas cortinas de bambu, nos países cuja intolerância religiosa é tão acendrada. Muitos cristãos estão hoje
pagando com seu sangue o testemunho do Evangelho de Cristo. E o Senhor nos alertou que quando essas coisas estivessem acontecendo, nós deveríamos estar atentos para a sua segunda vinda. Então, isso não é uma suposição, isso não é uma hipótese, isso é uma constatação, isso é um fato. E a perseguição não é apenas física, é uma perseguição ideológica, tantas vezes. É uma perseguição de querer inibir os cristãos de se posicionarem, de definirem ou defenderem a sua fé. É quando a sua consciência é vigiada, é controlada, quando você não tem sequer liberdade de expressar o que você crê, o que você pensa. Então, essa é uma perseguição presente, essa é uma pauta da política mundial e nós precisamos estar atentos para aqui, porque isso é um sinal evidente, eloquente da breve volta do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, no sermão profético, Jesus alerta sobre a questão do esfriamento do amor, uma apatia religiosa, uma religião nominal, onde as pessoas se declaram cristãs, mas colocam a vida espiritual no piloto automático, onde não há aliança com Deus, onde não há compromisso com Deus, onde cada um vive para si, onde o materialismo prevalece, o consumismo prevalece, o hedonismo prevalece, o egoísmo prevalece, onde o ser humano é visto como alguém a ser explorado e não como alguém a ser servido. Nós vivemos nesse mundo de mais de 8 bilhões de habitantes, mas um continente, um mundo que as pessoas vivem no meio da multidão, mas vivem na solidão e às vezes vivem até mesmo dentro do território do egoísmo. Tudo isso aponta certamente para a volta tão iminente do Senhor Jesus. Ele voltará em breve e nós temos que estar atentos. Mas ainda, o apóstolo Paulo trabalha, por exemplo, que esse dia não virá sem que antes venha a apostasia. E aqui a apostasia está colocada e definida num artigo, um artigo definido, a apostasia. E nós temos visto, mormente, depois do racionalismo francês do século XVII, do iluminismo ateu do século XVIII, e isso vindo com o liberalismo teológico no século XIX, que devastou as igrejas, está devastando igrejas até hoje na Europa, na América do Norte, na América Latina, mundo afora, onde o liberalismo chega, ele devasta a igreja. Uma igreja que subscreve o liberalismo teológico já assina o seu atestado de óbito no mesmo dia. Não há a mínima chance de uma igreja negar a inerrância, a inspiração, a infalibilidade, a suficiência das Escrituras e ser uma igreja viva, operante, dinâmica, missionária. Ao contrário, onde o liberalismo entrou, ele foi matando as igrejas foram se esvaziando, os crentes foram se dispersando. E é terrível isso quando você vê denominações inteiras se rendendo ao liberalismo. Isso é um fato, isso é uma constatação. E a apostasia está aí para todos nós olharmos e percebermos que isso é um grande outdoor, anunciando a nós que Jesus breve voltará. Mas mais, o Senhor falou também do homem da iniquidade, que o apóstolo João chama de o anticristo, né? O filho da perdição, cujo sinal é 666, e tem tantas interpretações para o 666, a que eu acho mais consistente, coerente, é que dentro da numerologia neotestamentária, sobretudo, você vai perceber que o 6 é o número da imperfeição, e 6, repetido 3 vezes, é a imperfeição de forma superlativa. É por isso que o anticristo vem recebendo o poder e a autoridade de Satanás. É por isso que a Bíblia diz que quando ele vier, toda a terra adorará o anticristo, todas as nações adorarão o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Em outras palavras, sempre que alguém é convertido a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo, tem seu nome escrito no livro da vida, nenhum desses Jesus perderá, nenhuma ovelha de Cristo vai adorar o anticristo, nenhuma das pessoas que Cristo salvou e foram compradas, levadas e lavadas no sangue do Cordeiro se perderá. Então, o anticristo está para se levantar.
O mundo está se preparando para este grande líder mundial que vai oprimir, que vai massacrar, que vai torturar, que vai levar as pessoas a uma decisão, ou você nega a sua fé, ou você morre. Mas está escrito também em Apocalipse capítulo 12, que os cristãos, os servos de Deus, vão vencer o diabo, vão vencer o anticristo, pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Isso significa o seguinte, que um cristão, mesmo morrendo pela sua fé, ele vence o diabo, ele vence o anticristo, porque o papel do anticristo é levar você à apostasia, mas o cristão verdadeiro, aquele que nasceu de novo, aquele que foi selado com o Espírito Santo da promessa, ele prefere morrer a negar a sua fé em Cristo. Então, nós estamos vendo todo esse cenário apontando para nós a volta do Senhor Jesus, e nós temos que estar preparados e atentos, porque o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 3, que muitos estão dizendo, não, Jesus não vai voltar, sempre se falou nisso, o mundo nunca mudou, nunca vai mudar, nada aconteceu. E Pedro diz, não aconteceu sim, é só olhar para a história, veja o dilúvio, veja o dilúvio. O juízo de Deus veio sobre toda a terra, só Noé e sua família foram poupados daquele dilúvio que devastou a terra. Então, Deus está agindo sim. Lembra de Sodoma e Gomorra? O juízo de Deus veio sobre aquelas duas cidades. Elas foram incendiadas, o juízo de Deus caiu sobre elas. E apenas Ló e suas duas filhas foram poupados, em virtude da oração de seu tio Abraão. Então, Jesus voltará sim. Essa verdade é inescapável. Ninguém pode cancelar a segunda vinda de Cristo. Ninguém pode alterar esse cronograma. Esse dia virá. É o grande dia do juízo, quando Deus chamará as nações uma prestação de contas, e nós precisamos estar preparados. Agora, o apóstolo Pedro vai dizer, e Paulo também diz isso, que esse dia virá como ladrão. Vai pegar a gente de surpresa, não vai ser um dia óbvio. Precisamos estar prontos, precisamos estar preparados. Então, não tem como você dizer, não, vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser o próximo mês, vai ser o ano que vem. Todas as pessoas que tentaram marcar a segunda vinda de Cristo fracassaram, porque esse dia é da economia da soberania de Deus. O que cabe a nós não é especular sobre esse dia, o que cabe a nós é estarmos preparados para que quando esse dia chegar, não nos pegue de surpresa. Nós somos filhos da luz, nós estamos aguardando, nós estamos apressando a volta do Senhor, nós estamos dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, é assim que nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, com grande expectativa, com grande entusiasmo, porque não caminhamos ladeira abaixo, nós não caminhamos para um entardecer da história, nós não caminhamos para um ocaso da história, nós caminhamos para um amanhecer da história. A volta de Jesus é a volta gloriosa, ele não virá mais humildemente para montar num jumentinho, ele não virá mais para ser cuspido pelos homens, ele não virá mais para estar aqui sendo ultrajado, vilipendiado, zombado e escarnecido. Não, ele vem como Rei dos Reis, ele vem como Senhor dos Senhores, ele vem como juiz dos vivos e dos mortos, ele vem para se assentar no trono, ele vem para julgar as nações, ele vem para colocar aqueles que estiverem à sua esquerda, vai dizer a eles, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Dirá, entretanto, aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. O glorioso dia que ele será, dia bendito, dia de regozijo, dia em que nós veremos o nosso glorioso Redentor face a face, se nós estivermos vivos, e se o Senhor já tiver nos chamado, então nós ressuscitaremos primeiro. Então, só então os vivos que estiverem serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nós queremos afirmar a você que a segunda vinda de Cristo não é uma utopia, não é uma quimera, não é uma promessa vazia. Todas as profecias com respeito à primeira vinda de Cristo se cumpriram literalmente, rigorosamente. E todas as profecias com respeito à segunda vinda de Cristo estão se cumprindo rigorosamente. E onde se cumprir rigorosamente, nenhum i, nenhum tio da palavra de Deus vai passar.
então Deus é digno de inteira confiança. A palavra de Deus é a verdade e nós precisamos estar prontos e preparados para este glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Pois bem, então eu gostaria de deixar esta breve palavra com você. Talvez você que esteja com seu coração tão pesado, talvez você que tenha escutado tantas coisas nesses dias, talvez você que tenha ouvido tantas mensagens atravessadas, umas para um lado, outras para o outro, sobre este assunto, eu quero que você se volte para as Escrituras, que você se apoie nas Escrituras, que você leia com muita atenção, Mateus 24, porque ali Jesus deixou para nós os sinais da sua segunda vinda. Correlato a isso, você pode ler com vagar também, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você vai ver ali profecias muito específicas sobre essa questão. Você deverá ler também com vagar, 2ª carta de Pedro, capítulo 3. Você poderia também estudar aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, e toda a Bíblia aponta, para esta consumação da história, para essa consumação dos séculos, para a segunda vinda de Cristo Jesus. Nós, povo de Deus, não temos terror em falar sobre isso, medo em falar sobre isso, porque na verdade esse vai ser o dia mais feliz da história, ao mesmo tempo vai ser o dia mais triste da história. Para aqueles que estiverem despreparados, não haverá segunda chance, não haverá segunda época. Quando Jesus voltar, será a consumação dos séculos. Ele vai sentar no trono, ele vai julgar as nações. Então não haverá mais tempo de se arrepender. O tempo do arrependimento é hoje. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. O tempo urge, a hora é agora. É preciso que você, como está lá em Amós, capítulo 4, versículo 12, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E eu queria que você colocasse no lugar de Israel o seu nome. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe muito o seu coração. Que você esteja em oração nesse momento tão difícil da história pelo povo de Israel, por caravanas que estão lá em Israel, irmãos queridos nossos, que estão lá em viagem, que estão lá em caravanas, sem poder voltar. Que Deus conforte, console, proteja todas as pessoas. Que Deus tenha misericórdia das nações, para que nós todos, unanimemente, repudiemos toda forma de terrorismo. Que nós busquemos a paz. Que nós vivamos respeitando e amando uns aos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo. E que nós nos voltemos para o Senhor enquanto é tempo, enquanto devemos invocá-lo enquanto Ele está perto, preparando-nos para este grande encontro, o encontro com o nosso Senhor. Se Ele não vier, nós iremos até Ele, nosso dia chegará. E a morte não pode também infundir terror e medo ao povo de Deus, porque nós compreendemos à luz das Escrituras que morrer é lucro para o cristão, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1:21. Morrer para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor, conforme diz 2 Coríntios 5:8. Morrer para o cristão é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, Filipenses 1:23. Morrer para o cristão é bem-aventurança, bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham, Apocalipse 14:13. Então nós não estamos olhando com um sentimento de fracasso ou derrota, mas olhamos com perspectiva de esperança e segurança que temos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Ficamos então por aqui, orando em seu favor, desejando que Deus abençoe você poderosamente. Um abraço, Deus abençoe a todos.